Olá, meus queridos amigos do canal A Última Verdade Presente 1888. Eu venho aqui trazer um novo conteúdo para juntos aqui podermos aprender mais da palavra de Deus. O mundo hoje anda procurando a verdade e muitos dizem até que conhecem a verdade. Mas vamos hoje biblicamente ver o que a Bíblia nos apresenta como verdade, queridos. Porque a verdade que se encontra em Cristo Jesus, ela nos mostra que existe mais verdades na palavra de Deus. E pelo menos 5 colunas da verdade nós encontramos na palavra de Deus. E eu quero compartilhar cada uma delas com você aqui nesse estudo que faremos juntos. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 10, e o versículo de número 10 também. Jeremias 10, verso 10, eu procuro aqui na minha Bíblia, você procura aí na sua. Jeremias 10, verso 10. E vamos ver o que a palavra de Deus tem para mim e para você. Jeremias 10, 10 diz assim, amados: porém, o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Amados, veja, aqui Deus é uma referência a Deus Pai. Então veja, Deus Pai é a verdade. Então veja, qual é a primeira coluna que a Bíblia abrange como verdade? Deus Pai. Deus Pai é a verdade. Agora tem uma segunda coluna que também sustenta o universo. E eu queria convidar vocês a analisar comigo João capítulo 14, versículo de número 6. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Eu já achei aqui na minha Bíblia. E diz assim, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, o próprio Cristo aqui se coloca como a verdade. Então nós já temos aqui 2 colunas. O Pai é a verdade, o Filho é a verdade. Qual será a terceira coluna? Eu queria analisar com vocês também. Primeira carta de João, no capítulo de número 5, lá no final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 6. Vamos ver o que a Bíblia apresenta? Diz assim na palavra de Deus: este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, queridos, qual é a terceira coluna da verdade? O Espírito Santo. Então, o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito é a verdade. Qual é a quarta coluna? Eu gostaria de abrir com vocês novamente Evangelho de João, vamos para lá. É capítulo 17 e o versículo 17 também. E vamos ver aqui algo maravilhoso, meus amados. João, Evangelho, capítulo 17 e o versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor: santificai-vos pela verdade, tua palavra é a verdade. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, o Pai é a primeira coluna, o Filho é a segunda coluna, o Espírito Santo é a terceira coluna, a palavra de Deus é a quarta coluna. Mas, Diego, qual é a quinta coluna? Poucos sabem qual é a quinta coluna. Muitas vezes nós vamos falar com as pessoas e perguntamos quais são as colunas da verdade, e ela fala o Pai, fala o Filho, fala o Espírito Santo e fala também a palavra de Deus. Mas será que para por aí? Não, queridos, existe a quinta coluna. E eu queria que você abrisse em Salmos capítulo 119, Salmos 119, vamos lá para Salmos 119, e o versículo de número
42. Salmo 119, versículo 142. E a palavra do Senhor, ela diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Olha, queridos, biblicamente a lei de Deus é a verdade. E quando falamos de lei, nós falamos dos 10 mandamentos. Então, queridos, a quinta coluna é os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são a transcrição do caráter de Deus. Nos mandamentos de Deus, os 10, manifesta quem é Deus em essência, queridos, pois ali traz para nós os atributos que fazem parte do caráter de Deus. Então, a primeira coluna é Deus Pai, a segunda coluna, Deus Filho, a terceira coluna, Deus Espírito Santo, a quarta coluna, a Palavra do Senhor, e a quinta coluna, os 10 mandamentos. Essas 5 colunas, queridos, sustentam toda a verdade. E se tirarmos alguma delas, quebramos essa coluna, né, composta por 5 que sustentam. Então, queridos, nós não podemos tirar nenhuma dessas, seja ela qual for. Todas as 5 são importantes e são fundamentais. E eu gostaria de convidar você a colocar na sua vida essas 5 colunas, ter como prática de vida essas 5 colunas, porque você vai ser muito abençoado, queridos. Deixe Deus ser o seu Deus verdadeiro. Deixe o Filho de Deus ser o Deus verdadeiro. Deixe o Espírito Santo ser o Espírito verdadeiro. Deixe a palavra de Deus ser a pura verdade na sua vida. Deixe os mandamentos de Deus, a lei de Deus que é a verdade, fazer parte da sua vida. Os 10 mandamentos. E você vai ser muito feliz, vai ser muito abençoado. Eu acredito que esse conteúdo aqui foi de relevância, foi de grande importância e que trouxe bastante elucidação. Por quê? Quando nós nos analisamos no meio evangélico e religioso, queridos, as pessoas não dão valor aos mandamentos de Deus. As pessoas, ao não darem valor aos mandamentos de Deus, acabam, sem perceber, também não valorizando a palavra de Deus, porque os mandamentos de Deus estão na palavra do Senhor. E, não dando valor à palavra de Deus, também está descartando o Pai, o Filho e o Espírito Santo que inspirou a palavra do Senhor. Então, queridos, se nós tirarmos um, estamos excluindo todos. Ou é as 5 colunas, ou não é nenhuma. Então, queridos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e sigamos juntos aprendendo da palavra de Deus, tocando a trombeta e mostrando a verdade para o mundo que necessita dela. Que Deus te abençoe.